Feluma, organizadora dos livros, como o professor Erasmo falou, do Luta à Luta e A Vida Continua. Ela é filiada ao ATFMG, Associação de Terapia de Família de Minas Gerais, presidente da Rede AF e especialista em morte e luto. Um prazer, Glaucia, estar aqui falando com você, ter esse momento único, lhe ouvir e aprender junto com você. Como o professor Erasmo falou, o Clube Tanato ele é uma iniciativa do Memorial Funeral Home justamente para promover esses espaços de fala, de educação sobre a morte, morrer e vida também. É uma forma de auxiliar nessa desmistificação do tabu, de facilitar discursos potentes, né, sobre as experiências nesse cenário. Eu vou me apresentar um pouquinho também, tá? Sou Camila Ramos, sou embaixadora do Clube do Tanato, sou psicóloga formada pela Universidade de Fortaleza, sou mestre em psicologia formada pela mesma universidade. Meu foco de pesquisa foi experiências de morte e luto. Sou residente nesse momento em cancerologia pelo Hospital Haroldo Joaçaba. E eu quero informar, gente, que qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês estão livres para perguntarem no chat, tá certo? Retornando, o nosso tema é a linha tênue, o limiar entre a vida e a morte, ressignificando, reorganizando e reestabelecendo após a perda. Vou passar a palavra agora para a Glaucia. Boa noite, muito obrigada, boa noite, Camila, boa noite, Erasmo, boa noite, Rose, boa noite a todos que estão aqui. Então, falo das Minas Gerais, aqui de dentro da minha casa e, naturalmente, dentro das casas e dos lares de vocês, né? Gostaria muito de estar aí, caminhando na Praia de Futuro, quem sabe, né? Tomando uma aguinha de coco, pondo o pé na areia, quem sabe uma hora vai, né? Bom, mas é com muita alegria que as nossas conexões e as redes permitem que a gente também esteja aqui, né? E espero colocar e ter algumas palavras iniciais e abrir também para que a gente possa ter conversas, perguntas e, naturalmente, não pretendemos esgotar o tema, mas deixar aí inquietações e me coloco à disposição para responder também, caso não caiba aqui, depois a gente passa aí os detalhes, né? Bom, eu achei muito feliz o nome que vocês deram sobre esse limiar tênue. E eu queria especialmente fazer algumas distinções e dizer, sim, da minha simpatia pelos verbos iniciados com ré, especialmente quando a gente está diante, aí sim, da questão das perdas. Porque a nossa tendência é ir criando um mundo ilusório de que a gente controla, que a gente sabe, que a gente domina, e a vida nos coloca mais ou menos nos nossos devidos lugares. E, mais do que nunca, a pandemia nos trouxe isso, né? Não foi uma novidade, a pandemia vem nos aproximando, sim, as nossas dores, as nossas perdas, os nossos lutos, que naturalmente sempre existiram, mas que hoje, evidentemente, nos assombram, porque estão muito exacerbados, né? E que, especialmente, quando a gente fala da perda e do luto por morte, era muito comum, e aí eu digo para vocês, de um lugar de fala, de um lugar de uma enlutada. Esse ano completa, então, 23 anos da morte da minha filha, e inúmeras vezes eu fui perguntada, e aí, Gláucia, você superou? E o que a gente vem observando em relação, não só a mim pessoalmente, mas aos inúmeros enlutados que a gente trabalha, que esse verbo superar, ele chega quase a ser ofensivo. Se o superar vem associado à ideia de que a gente cancela, que a gente elimina, que a gente esquece e que acabou. Não acaba, né? Não acabar e um processo de luto não acabar não quer dizer que estejamos condenados a um sofrimento desmedido, mas é ir aprendendo, e aí eu volto com os verbos com prefixo ré para dizer isso. Levamos uma pancada e demos uma para trás, uma ré, né? E é uma ré que também nos impulsiona a reparar,
a ressignificar, a reorganizar, né? E, naturalmente, reestabelecer, né? Não seremos iguais. Aliás, nós nunca somos iguais. Aqui pelas Minas Gerais, algumas vezes, quando quer elogiar uma noiva e diz, nossa, mas ela ficou tão linda, tão bem apresentada, que nem parece com ela mesma. Esse é o maior elogio que pode fazer uma noiva, que ela ficou tão bonita que ela perdeu, você não reconhece a ela, né? Então, acho que a questão não é essa, né? Mas a questão é que, de fato, que a gente possa reorganizar a nossa vida em torno realmente dessa questão, né? E quero, então, dizer que o momento está aí, presente, né? Como a gente está dizendo, não estamos reinventando a morte, sem dúvida nenhuma, ainda escutamos pessoas dizendo, não, assim, se por acaso algum dia eu morresse, o advérbio não é esse, né? Esta é a tal da única certeza, é a regrinha básica, isso não se questiona se a gente, por acaso, algum dia vai morrer. Iremos todos. Esta é a condição mais democrática. A despeito das condições acadêmicas, sociais, a despeito de qualquer posição, todos iremos morrer, né? E aí eu gosto muito de compartilhar a ideia que a minha neta me perguntava, né? A minha neta vai fazer 11 anos e, naturalmente, ela não conviveu fisicamente com a tia, que vai fazer 23 anos que faleceu, mas ela é apresentada e é informada da história de uma tia que não está conosco fisicamente, mas que tem muita ligação, né? E ela, então, foi, desde o início, sendo apresentada a palavra morrer, morreu, né? Morreu no aspecto físico, mas é conservada nas nossas ligações e na nossa disposição a amar, né? E aí, um belo dia, minha neta me perguntou, vó, mas você vai morrer? Né? Porque já que a tia Cacá já tinha morrido, então você vai morrer? Vou. E aí vem a pergunta seguinte para uma criança de 4 anos de idade. Mas por que você vai morrer? Porque eu nasci. E eu acho que é importante identificar isso. E essa pergunta, com essa resposta, rapidamente, a uma organização de uma criança de 4 anos, ela ficou com o tempo, depois ela veio, ô vó, quando vou morrer, você mora comigo? Então, já mudou o advérbio, né? Falei, olha, eu espero que seja às avessas. Eu tenho muita pretensão que o vô cuide aqui, que o vô fique, eu vá, né? Mas eu brinco aí com essa história, né? Digo que a gente já fez esse combinado e, evidentemente, que lidamos com um território de incerteza. E eu quero dizer que a gente lida com incerteza, que a gente lida com instabilidade, a gente lida, sim, ao acompanhar a dor das pessoas queridas, das pessoas que a gente assiste profissionalmente, isso também nos impacta. É impossível transitar nesse tema de uma maneira objetiva e dizer a morte do outro não tem nada com isso. No dia que a gente adotar uma posição dessa, até por uma defesa absurda, nós vamos ter que cuidar das nossas almas, porque nós endurecemos os nossos corações, esclerocardia. Então, nós precisamos de cuidar disso. É claro, eu vejo que se hoje, especialmente brasileiros, nós viemos sendo informados que o Brasil perde 5 Boeings por dia e que isso praticamente ficou natural, né? É tão grave a gente naturalizar e isso nem nos tocar, quanto também isso nos deixar numa condição de aflição extrema que não nos permite estarmos. E eu acho que essa é uma condição. Vários aspectos a serem refletidos, várias direções a serem organizadas. Sem dúvida nenhuma, quando a gente finalizou, né, o Réveillon de 2020, ainda no sistema da restrição, era como se o 31 de dezembro de 2020 dissesse 1º de janeiro de 2021, acabou a pandemia, acabou, é ano novo, é outra vida, né? E fomos, mais uma vez, surpresos. Né, Glaucia? Isso, fomos surpresos, né, Camila? Porque
o 2021 continua nos surpreendendo, e nós não sabemos até onde, né? Com essa grandiosidade realmente dessas condições que estão presentes. Então, buscar o caminho do meio, e esse é um trabalho do luto, em que tem dor, e claro que dói, e dor é um sinal vital de alarme, é sinal que estamos vivos. Dor não quer dizer sofrimento desmedido, não estamos dizendo disso, mas a dor, ela é também o nosso combustível para que a gente possa buscar bem-estar. E que bem-estar não é algo que nega, que briga com a dor, não. Nós podemos constituir a nossa vida de uma maneira antagônica, ou é dor ou é bem-estar, como podemos também constituir as nossas experiências de uma maneira complementar, porque um não exclui o outro. Nós só teremos, de fato, a noção do que é dor se eu sei o que é bem-estar. E eu só sei o que é bem-estar se eu sei o que é dor. Então, a dor, nós não precisamos de ir atrás dela que ela nos ache. Agora, bem-estar é uma disposição. Não é para negar a dor, mas é a partir de. De que maneira? Né? E aí os prefixos, de novo, ressignificar, reorganizar, que possam servir aqui de luz. Eu costumo dizer que existem duas perguntas que elas funcionam como armadilhas diante da situação de perdas. A primeira pergunta é: e se não tivesse? Né? E especialmente em função da Covid, né? A questão da pessoa que tem a culpa de ter adoecido, tem a culpa de poder ser transmissor e tem ainda um julgamento e uma condenação moral. O que você fez de errado? Como é que você não lavou a mão? Como é que você não usou máscara direita? A culpa é sua, né? Então, que a gente possa, sim, e se estamos aqui sobreviventes, sem garantia nenhuma que a gente vai chegar até esse final, mas essa é a condição da vida, ninguém nunca teve, né? E hoje a gente se surpreende realmente com esse número grande, como eu já disse, mas que a gente possa se orientar diante dessa condição e começar a fazer. Então, a pergunta se ela é uma armadilha, como a pergunta por quê? Por que eu? Por que agora? Por que comigo? Porque quando a gente está pensando para o futuro, é algo que não nos orienta. O porquê ele pode ter muito sentido de olhar para trás, mas ele não nos impulsiona para o futuro. E estamos aqui, sim, abalados. E hoje, quem disser que não está abalado, esse nós vamos precisar de rezar para a alma dele. E eu acho que, de novo, essa, especialmente, né, Camila, você, a mim como psicólogo, o nosso espaço legítimo de sermos psicólogos e também termos dores. E não necessariamente eliminar as nossas dores, mas aconchegar a nossa dor, compartilhar a nossa dor e irmos juntos, porque estamos todos aprendentes, estamos todos aprendizes. Se alguém disser que sabe, não sabe na ciência, não sabe nas relações, não sabe lidar com o luto, porque as nossas diretivas de luto até março de 2020 eram uma. E que se a gente se aferruar a essas teorias desenvolvidas até ali e não nos dispusermos a ajustar e flexibilizar, nós seremos iatrogênicos. Aqui, Brumadinho, Belo Horizonte, perto de mim, eu tenho a relatar que, evidentemente, né, foi avassalador as 243 mortes, né? Hoje nós temos 3.000 por dia, né? Mas é claro que o impacto. E eu me lembro que eu fui procurada por uma família que tinha perdido um ente querido, ainda não tinha sido achado o corpo, e que depois de um certo tempo já não recebe nenhum nome de corpo, mas é fragmento, dadas as condições de deterioração e tudo mais, e essa família, então, muito abalada, porque tinha sido visitada por uma pessoa de muita confiança dela, de muita credibilidade, e essa pessoa, e a tal história. Eu não posso garantir que essa pessoa disse isso, mas eu estou reportando a vocês o que eles me contaram que ouviram, porque os ruídos também, existe uma distinção muito grande entre aquilo que eu digo e aquilo que o outro ouve e como que ouve, né?
Mas o fato é que me foi passado, e a família muito abalada, porque a pessoa de referência dizia a eles: enquanto não resgatarem o corpo, vocês não conseguem fazer luto. E isto, nessa condição, foi dramático. Porque quem pode garantir? E se a gente disser aos nossos enlutados por Covid, e foi mencionada aí a nossa rede AP, que completa, então, 23 anos, como uma iniciativa pioneira no Brasil, nessa acolhida a enlutados, e a despeito da pandemia, essas reuniões e a nossa rede, ela não interrompeu. Então, são 23 anos de trabalho ininterrupto, e recebendo, evidentemente, um volume significativo de enlutados pela Covid, o que não quer dizer que os outros males, as outras doenças, elas também não nos matam, continuam matando. Aliás, temos perspectiva, Camila falou até da psico-oncologia, depois nós podemos chegar por lá, que tem a honra de participar do Comitê de Atenção à Família da Sociedade Brasileira de Psicologia. Quem sabe nós possamos fazer outras parcerias, né, Camila? Bom, mas é isso aí, né? Dizer para esses enlutados que o luto deles está alterado e que eles estão condenados a um luto patológico porque não despediram, não disseram, não pegaram na mão, isso é crueldade. Dizer que os velórios atuais, com tempos restritos e a impossibilidade das pessoas se abraçarem, são condições piores do que a outra. Então, quer dizer que os velórios anteriores, onde tinha, né, muitas vezes, sim, uma aglomeração grande de pessoas, uma disputa até muito grande, aqui pelas Minas Gerais, se denomina de velório concorrido, definido pelo número de coroas, né? Será que, de fato, um velório concorrido com o número de coroas é significativo? Quer dizer que os enlutados vão sair de lá numa boa? Nós precisamos de ter cuidado. E ajustando as nossas falas às nossas condições. Ano passado, exatamente em abril do ano passado, eu publiquei um post nas minhas páginas que eu dizia e chamei de ritual virtual. E ele se mantém. Quem disse que tem que despedir nos padrões antigos? Quem disse que nos reunir sim virtualmente, nos reunir da forma que é possível, venho insistindo desde o ano passado, não estamos em isolamento social. Esse encontro aqui, nesse momento, demarca isso. Nós estamos, sim, em distanciamento físico. E é um distanciamento físico que é a forma mais afetuosa, mais amorosa que a gente possa ter aos nossos queridos. Morando aqui em Belo Horizonte, minha irmã, num bairro próximo, tem 1 ano que a gente não se vê, não se visita fisicamente, a gente se comunica, mas existem isso. Então, mesmo para os enlutados, que possam não ter ali o ritual tradicional, é possível ser criativo. E eu quero lembrar muito disso. A nossa cultura brasileira que, por exemplo, passamos por planos econômicos em que arrancar 3 dígitos da moeda e no dia seguinte a gente acordar cedo e ir para a padaria comprar pão, na maior tranquilidade. É muito interessante a nossa capacidade de ajuste às alterações. E que, se a gente olha para a situação e fica reclamando que não era igual, nós nos impedimos de avaliar e fazer as perguntas da ressignificação, da reorganização e avaliar o que pode, o que cabe, assegurando, e já cansei de escutar, né? As pessoas dizendo que vão para a Bahia, vão até para a Fortaleza Mineira, é doido para ir para a praia, né? E viajei guardando todas as condições e o protocolo, né? Guardar todas as condições e a Covid está rolando solto e a gente sabe disso, né? Então, cuidado com isso. Nós precisamos de ter, sim, essa atenção para entender que não é hora, sim, é hora da gente observar quais ações efetivas podemos adotar como prevenção. A questão da vacinação, a questão das medidas higiênicas que estão presentes, né? E que, diante da história do contágio da doença e do falecimento, como é que a gente se organiza?
Fala, Camila, pode ir. Glaucia, pronto. Fala. Você falando sobre a questão das despedidas rituais virtuais, né, que você mesmo postou. Assim, eu fico a pensar, essa falta, essa ausência do corpo, né, desse simbolismo do corpo, do ritual presencial, não pode dar a entender ou assim, desenvolver um sentimento de ritual incompleto para esses limitados? E aí eu te respondo, Camila, com o poeta. E o poeta é também um mineiro, Carlos Drummond de Andrade. E ele diz: falta não é ausência. A ausência é um estar em mim. E uma vez assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, se a gente fixa e diz isso como uma verdade absoluta, isso é patogênico, isso é fazer doença. Mas se a gente lida com o enlutado e diz a ele, olha, diante dessas condições reais, o que é que você quer? O que cabe? E eu quero apresentar o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer. Agora, isso não é exclusivo para uma situação dos velórios e da despedida, isso é para a vida. E são 3 condições que elas não se eliminam, elas se complementam. Não adianta só querer sem poder e sem dever fazer, eu preciso das 3. Então, hoje temos restrições, sim, e as restrições estão aí. Agora, em torno da restrição, qual é a forma mais efetiva? Porque vai ter dor. Mesmo que tudo fosse permitido, tinha dor. E digo mais uma vez, num lugar de fala, né? Tive o privilégio de ter um velório despedido, isso garantiu que não tinha dor? Claro que não. Claro que não. Agora, em torno dessa constituição do que vem, o que a gente pode? Porque eu acho que é muito legal a gente entender que existem limites, sim, e eu faço uma distinção conceitual entre limite e limitação. A todo e qualquer limite também tem possibilidade. E a nós, especialmente humanos, temos uma capacidade fantástica de simbolizar. O simbólico. Simbólico é o que integra, é o que reúne. Diabólico ou diabálico, etimologicamente, é o que isola, é o que separa. Então, como que simbolicamente a gente pode fazer? Já acompanhei vários rituais virtuais, onde, por exemplo, é o jeito mineiro gosta de comer, né? Então, reunir e as pessoas identificar quais eram os pratos de preferência da pessoa que faleceu. E cada um na sua casa preparou aquilo e foi brindado em homenagem àquela pessoa. Esta é a receita única? Claro que não. Tem muitas formas. Pode virar música, pode virar poesia, pode virar um monte de coisa. Não pode ter as visitas regulares aos enlutados? Não, não pode. Visitas físicas, não. Mas pode ter telefonema. Pode encomendar um bolo. Eu tenho uma amiga que eu brinco muito, e ela é muito dedicada, muito cuidadosa, e a cada há muitos anos, desde o período pré-pandêmico, que alguém tinha algum embate, ela rapidamente preparava um delicioso bolo de banana e mandava com embalagem bonita, um cartão e tal, e eu logo batizei que era o bolo do consolo, né? Chegou o bolo do consolo, né? E acho que é muito interessante, porque gosto, e essa é a marca Gláucia, de brincar com as palavrinhas, e que diante do consolo é aquilo que nos dá solo, é consolo, que nos dá chão, que nos dá base. Agora, chão, base, segurança não é garantia. Vai ter dor para sempre. A dor, ela é condição de vida. Agora, ela não é, mais como eu disse, indissociada da disposição para buscar bem-estar e para aprender. E se eu disse que tem 2 perguntas armadilha, o se e o porquê, tem inúmeras que abrem para que essa dor seja conectada a bem-estar e a aprendizado. Exatamente isso. O que eu posso aprender? Qual é a lição? Aliás, Beto Guedes que nos diz isso. A lição a gente já sabe de cor, só falta aprender.
Se a gente avaliar a quantidade de pessoas com uma formação erudita, são eruditos e com altíssimo índice de depressão. Quer dizer, não adianta saber, eu quero pôr em prática. E eu acho que, especialmente para mim, Gláucia, foi, sem dúvida, um grande test drive, porque, evidentemente, que na prática clínica eu já vinha desenvolvendo acompanhamento a pessoas, não era especialista em luto, mas eu tinha atendimentos clínicos e, evidentemente, perda, dor, não só por morte, mas planos ilusórios, amorosos, profissionais, né? Sempre existiram. Não foi a Covid que nos apresentou nisso, né? E o que, para mim, pessoalmente, valeu muito, que aquilo que me orientava do ponto de vista profissional, é aquela água aquela fonte que me produzia hidratação para acompanhar pessoas, eu vou beber dali ou aquilo é só vitrine? É óbvio que a vida não é perfeita, mas é muito bom quando a gente se organiza em torno de consciência, coerência e consistência. Isso nos dá a sensação de estarmos inteiros. Não sou hiper, não sou mais do que ninguém. Escuto ainda as pessoas me dizendo, nossa, Glaucia, né? Você sabe o que eu estou vivendo? Não, não sei. Né? Não sei. O que você está vivendo, eu não sei. E fico muito confortável com a caminhada clínica para poder dizer, eu me coloco ao seu lado, eu fico com você, mas eu não sei, porque o que cada um sente é algo que é pessoal e intransferível. E no dia que eu for encontrar com alguém, já pressupondo que eu sei, eu matei a relação. Aí está morta a relação. Né? Mas o surpreendente, né? E eu acho que o surpreendente até desse momento nosso, o que vem daqui da nossa fala, das nossas perguntas, das interações, eu não sei. Mas é muito bom estar aberto para a alegria do momento. E eu vejo que, de fato, reconhecer a morte, reconhecer a existência da morte, é validar a vida. Porque com muita falta de cerimônia, a gente mata o tempo, joga a conversa fora, a vida não está para ser desperdiçada, mas está para ser vivida a cada instante, nas nossas escolhas, e sabendo que, a meu ver, eu amplio o conceito de luto e digo que, na vida, quem não sabe fazer luto vive muito mal. E o luto, nesse momento, eu coloco na condição de aprender a escolher. Porque toda e qualquer escolha também tem renúncia. Se nesse momento nós estamos aqui, e se alguém me disser, não, Glaucia, eu fui lá porque eu não tinha outra coisa para fazer na vida, eu sinto informar que eu vou dar um atestado de miséria existencial para alguém que esteja aqui porque não tinha outra coisa para fazer na vida. Mas se alguém me disser, olha, eu abri mão de algumas coisas e talvez eu esteja perdendo meu tempo, então não fica aqui não, vai embora, vai, caça seu rumo, né? Mas se está valendo a pena a renúncia do que você fez para estar aqui, estaremos juntos. Aberta a pergunta, quem quer? Eu quero. Vamos lá, Glaucia. Sobre a questão do Covid, né, da pandemia. A gente está falando sobre essa questão de reaprender, se adaptar também nessas perdas, a esse luto. Mas a gente percebe que, né, pela sociedade, pelo estigma social sobre a morte, né, sobre o morrer, como aprender a lidar com o luto, a enfrentar o luto, se a gente não consegue lidar com a morte antes. Né? E aí eu vou percebendo também na minha prática, na literatura, justamente essa dolorosa separação entre os familiares e os pacientes, né, que são internados pelo Covid, já que eles ficam em isolamento, tá? Realmente eles ficam em isolamento. Além disso, tem essa interdição de visitas hospitalares. A única informação e contato que eles têm sobre o seu familiar é durante o boletim médico, né, porque as visitas não podem nesse momento. Então, essa privação, essa interdição, essa separação pode justamente prejudicar em trabalhar as emoções, o perdão, gratidão, demonstração de afeto, cuidado, que em outras situações anteriores existia essa possibilidade, mas que no Covid, nesse momento, não está sendo possível.
E aí eu quero falar, e a dor de não estar lá, de não estar junto, né? Muitas vezes até vivenciando o luto antecipatório para poder depois lidar realmente com o luto, mas não é possível nem vivenciar o luto antecipatório e aí já vem a morte, já vem a notícia de morte. Eu acho que é legal isso que você traz, porque também, Camila, existiram algumas distorções em relação ao luto antecipatório. Como se, tendo vivido o luto antecipatório, é garantia que não vai ter dor. Não existe isso. Dor é sinal da vida. Agora, mais uma vez, né? E eu gosto muito, eu me oriento pelas práticas dialógicas, pelas bases filosóficas pós-modernas, pelo construcionismo social, onde a gente diz a linguagem não é inocente. Então, nós precisamos de ter muito cuidado, sim. Olha, restrição, e se a gente quiser saber a nossa maturidade existencial, ela não é dada por idade cronológica, mas ela é dada com a maneira como a gente lida com restrição. Onde? Quando, até para uma criança pequena, como diz, não pode isso, mas eu te dou opção. Então, esse é o exercício. Hoje, né, especialmente, eu não sei se vocês chegaram a ver, uma decisão do CREMESC, Conselho Regional de, né, Medicina, São Paulo, impedindo e colocando, então, como proibido, por exemplo, as comunicações e as filmagens. Né? Temos aqui um representante em Minas, que é a doutora Luciana Dadal, que está fazendo uma série de arrazoados. Depois, se vocês tiverem oportunidade e quiserem seguir e avaliar o que é que a gente diz que é autonomia, que, aliás, essa é uma grande discussão na saúde. Autonomia é o dito paciente, dizer o que o médico quer que ele diga. Porque onde é que existe autonomia quando os familiares ou o paciente expressam aquilo que o médico não quer? Como é que faz? Que espaço é esse? Né? Onde que a gente vai legislar, especialmente na questão da Covid, tomando como referência as decisões de 2018? Cadê? E percebo isso. As maiores dificuldades que a gente vive, elas estão instaladas na nossa mente que mente, na nossa rigidez mental, que nos impede de lidar com as situações que são colocadas. Então, de novo avaliando, olha, não pode isso, não pode isso, não pode um monte de coisa, e não pode mesmo. E se infringir, porque nós, brasileiros, adoramos ter lei para poder também não cumprir. Essa é a nossa especialidade. Agora, se a gente acatar, de fato, o que não pode, o outro exercício simbólico, como eu disse, é avaliar o que cabe, o que é possível. Né? Então, realmente, existe essa situação que, muitas vezes, a despedida é a pessoa entrando no hospital e, ao final, o que recebe é um saco preto fechado, né? Esta tem sido uma situação não incomum, tá? E aí a gente vai começar de novo a dizer, o que fica? O que a gente faz? O mundo da matéria, o mundo da coisa, reduz experiência? E eu quero afirmar isso. Viver luto é entender que a matéria é como se representasse o tampo da mesa para baixo. Isso é a matéria, o concreto, é aquilo que nós, no mundo das coisas, valorizamos. Só existe aquilo que a gente pega. Mas existe uma perspectiva que é do tampo da mesa para cima. E esse é o espaço de possibilidade. A proporção é de 1 para 9, é 10% para 90%. E nós fazemos, inclusive, uma confusão grave, e a nossa mente arruma 4 complicadores graves. O tudo, e se eu digo que algo é tudo, quando eu não tenho tudo, sobrou nada. E a outra complicação é o sempre. Sempre foi assim. Se não é sempre assim, sobrou nunca. Olha, com esses 4 advérbios, nós fazemos muita complicação fora da vida.
e isso mora apenas na nossa mente que mente, que isso não é da vida. A vida não se organiza nem no tudo, nem no nada, nem no sempre, nem no nunca. Ela é provisória, ela é mutável, ela cabe algumas questões e talvez mereça a gente avaliar isso. Acho que o grande aprendizado e as duas grandes palavras dentro da ressignificação, da reorganização, é adaptação e flexibilidade. E aí, quando você diz, Camila, como é que eu faço luto? Eu tenho que ter morte? Eu estou dizendo, não, luto é todo dia. Luto é todo dia em função das situações que a gente sonha, idealiza, imagina e que não correspondem. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente deita, aliás, se todo dia acontecer exatamente do jeito que a gente quer, o nome disso chama tédio. Eu vou começar a assistir um filme que eu já sei o final, por que eu vou pagar a bilheteria? Bobice é essa. Quer dizer, a vida, ela nos convoca o tempo inteiro a estar vivos, lidando com o inesperado, que está aqui, sim. E que não vale lidar com os fatos em absoluto. Algumas coisas me impressionam muito mal. Por exemplo, quando as pessoas categorizam até emoções boas e ruins. Ou quando convencionou-se a dizer notícias difíceis ou más notícias. Olha, depende da quem para qualquer um, do jeito. Não é o conteúdo que necessariamente é o problema, não, é a forma. Eu trabalhei em CTI neonatal por mais de 10 anos. E não era incomum, e é a primeira vez que eu presenciei os pais retornarem à unidade para agradecer a equipe, e com o seu filho que tinha morrido. Não é a morte que as pessoas processam, não é a morte que as pessoas revoltam, é o descuido, é o descaso. Como que as pessoas são capazes, sim, de reconhecer atenção, cuidado, mesmo com um saco preto? É possível ter dignidade, sim. E é possível que a gente resgate isso de uma maneira que a gente pode, e eu vejo que, né, o caminho não é lidar de uma maneira individualista e individual. Nós nos fortalecemos nas conexões, na fraternidade, nos dar as mãos. Nas nossas reuniões de enlutado, a gente tem esse ritual de dar as mãos e representamos a palma da mão para baixo, a mão direita, representando a nossa disposição para dar. E que, por mais frágil que a gente seja, nós temos algo para dar. Mas representamos também a palma da mão esquerda para cima, com a nossa disposição e a nossa humildade para receber. Porque com arrogância e com humilhação, ninguém recebe e aprende nada. Revoltamos, brigamos, alardeamos. Né? Agora, que diante desse momento em que estamos na tela, e hoje é o que nos permite, porque em tempos de aglomeração, e a coisa que mais... Eu viajei muito até março de 2020, e ficava muitas vezes viajando sozinho e observando. Né? Sala de embarque em aeroporto, era raríssimo eu não ver cada pessoa com a sua tela. Famílias inteiras que podiam estar até fisicamente do lado, mas cada um com uma tela e com o mundo. E cansamos de falar disso. Nos distanciamos de quem está perto e nos aproximamos de quem está longe. Insistimos tanto que a vida falou, vocês querem a tela? Então toma a tela. Hoje é o que temos. E essa tela virou uma grande janela. E uma janela que a gente possa nos humanizar. Nós podemos nos abraçar com os olhos, nós podemos nos abraçar com as palavras. Podemos. Então, que a gente seja muito cuidadoso com as palavras. Muito. Elas devem ser ditas, elas devem ser expressas. Agora, qualquer palavra dita, considerando um lado só, ou é maravilhoso ou é péssimo, vai fazer confusão. Cláudia, fala tão segura, tão bem, que não consigo nem pensar numa pergunta. Oi, Patrícia, vamos lá. Surgiu aqui.
Glaucia, como você avalia o trabalho da imprensa quanto ao escancaramento das dores, das perdas? Pois é, então nós temos que entender isso, né? Expressão também nossa mineira, que mineiro é solidário no câncer, né? Mais uma vez, temos uma atração pelos noticiários, temos uma atração pelas situações que nos impactam. Agora, então, a imprensa vende aquilo que ela sabe que é consumido também, né? Então, nós precisamos de ter critérios e filtros. Realmente, estamos todos expostos a excessos de informações confiáveis e não confiáveis. Nós precisamos de usar discernimento, que, aliás, a etimologia da palavra crise é discernir. O momento é de discernir o que eu filtro, aonde que eu me organizo, né? Até em torno dessa avalanche de lives, e isso é interessantíssimo a gente avaliar, porque esse momento que a gente está vivendo, ele está hiperdocumentado. Eu nunca fui tão exposta. Aliás, cheguei aqui por excesso de exposição também. Me acharam. Todo mundo acha, né? Ontem eu estava em São Paulo e tal. Cada dia eu estou num lugar, né? Aliás, ontem era ótimo. Eu estava em São Paulo, depois virei para cá, né? Falei, gente, eu tenho que pegar o metrô, né? Quer dizer, a rapidez é mais ou menos essa, né? Então, diante disso, se temos muito, e é muito interessante avaliar, porque a nossa mente que mente tem uma atração irresistível à quantidade. Gosta de muito demais da conta, também é a expressão mineira. Tem que ser bom demais da conta. Olha, se for bom demais da conta, desandou, vai fazer muito mal. Então, nós temos que ter noção do que é bom, do que faz bem, do que me faz bem. O que, inclusive, no consumo de informações, é aonde que eu busco. Que critério que eu tenho para informações confiáveis. E eu gosto muito da ideia da confiança, porque é fiar com. E eu volto de novo a dizer isso. O caminho das relações, ele não é uma via unidirecional. Se tem notícias alarmantes, tem quem consuma. E não quer dizer que eu tenho que consumir aquilo, né? Eu tenho o direito, eu tenho opção. Agora, eu ficar exposta ao alarmante e reclamar que é alarmante, então tem problema, minha cara, muda o canal. Cláudia, mas outro sentimento, né, sobre essa questão desse bombardeio de notícias, né? Todos os dias são mortes, só se fala em pandemia e Big Brother, né? Enfim, voltando. E aí essa questão desse bombardear, né, dessas notícias, não faz também um desconhecimento, um não reconhecimento, uma certa indiferença coletiva de até pensar uma descrença nessa pandemia, mesmo com essas notícias surgindo? E, de novo, eu acho que é muito legal a gente ter, mais uma vez, essa noção da complementariedade. Né? E aí eu me reporto a Edgar Morin, teoria da complexidade, dizendo daquilo que abraça e não que isola. Falar em coletivo, sem o singular, isso é anômalo, isso é uma legião. Como pretender um individualismo que não leve em conta as nossas interações sociais? É tão grave o individualismo e que chega a ser até algo fora da realidade, porque eu olho para o meu umbigo, né, e me isolo, como eu fico tão misturado e embolado no social que eu perco singularidade. Então, eu digo que, em tese, não existe um indivíduo. Porque, por definição, nós somos seres de relações. Nós nos reconhecemos nas nossas relações e nos nossos momentos sócio-históricos. É por aí que a gente está. Né? E esse é um momento sócio-histórico muito novo para nós todos. Ninguém nunca viveu isso para nos contar. Né? Se a referência, de fato, eram as epidemias de 100 anos atrás, hoje é outra. Né? Temos uma pandemia em proporções que ninguém nunca viveu para nos contar. Nós estamos produzindo isso. Então, ao lado disso, como compatibilizar? Quer dizer, existem as informações em massa. O primeiro exercício singular é avaliar. Consumir isso está me fazendo bem? Essa é a primeira pergunta. Agora, não consumir isso e alienar? Não. Se não me faz bem, eu tenho o direito de dizer eu não vou consumir isso.
Isso não é alienar. É tão grave a imposição de ter que ficar grudado nisso, quanto querer também dizer que eu tenho o direito de falar isso, eu não quero. Isso não chega a ser uma atitude de negação, né? Não, Esse o não consumir, né? Nesse momento eu não quero assistir, não quero entrar em contato com essas notícias, não chega a isso. Né? E é muito interessante a gente avaliar o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Lembra que eu falei do tripé? Né? A questão da negação, né? E esse é um livro clássico do Ernest Becker, A Negação da Morte, e eu falo tantas vezes da negação, porque falamos em negacionismo, e agora virou um termo do momento, mas a gente nega que somos vulneráveis. E somos todos. Aliás, ser forte é reconhecer a vulnerabilidade e buscar amparo. Aquele que nega a vulnerabilidade está frágil. A fragilidade é o não reconhecer limite, e a vida sem limite vai muito mal, obrigado. E, nesse sentido, é que eu digo que quem na vida não sabe fazer luto, e fazer luto é lidar com os limites vários. Olho para o mar, por incrível que pareça, eu sou um ser que não gosto de chocolate. Então, uma bandeja de brigadeiro não faz para mim maiores questões, mas uma bandeja de cajuzinho, né? E olhar para o cajuzinho e falar, eu quero tudo, né? Mas eu sei que isso pode me custar. Então, eu vou ter que fazer uma seleção e uma filtragem. Né? Hoje eu tenho total noção do que é vício. Uma vez que eu não gosto de chocolate, eu amo bala jujuba, aquela balinha assim. E meu marido me presenteava todas as vezes. E eu começava a comer uma, depois eu comia 3, depois eu ficava desorientada enquanto tinha. Falei, está proibido, não pode ter. Porque eu reconheço isso. Aliás, esse é um livro que eu amo desde o título, né? Que é a Danielle que diz. Somos previsivelmente irracionais. Somos supostamente emocionais e surpreendentemente complexos. A irracionalidade também é nossa, e a neurociência vem mostrando isso. Todos nós que somos submetidos a qualquer estímulo que nos impacta muito, os primeiros 90 segundos, 1 minuto e meio, nós ficamos cegos, nós praticamos e nós estamos expostos a situações que a gente arrepende de falar, de pensar e de agir. Então, nós precisamos de pausa, precisamos de respiro para poder ter essa distância crítica, para ter uma ação, no mínimo, razoável. Porque, senão, vamos fazer bobagem. Então, é hora da gente entender que estamos impactados, que merecemos descompressão, que merecemos pausa, né? Quando Camila até relacionou aí as várias situações que a gente fez e fundamos e tal, e a MG, curiosamente, somos 2 psicólogas mineiras, Marília e Gláucia, e nos compusemos, identificamos e estamos trabalhando a noção da psicoeducação em saúde, e dentro até de uma proposta não instrutiva, mas uma proposta reflexiva, exatamente para que a gente se eduque a lidar com restrições. Então, essa nossa sociedade já é um trabalho que a gente faz há mais de 15 anos em parceria, mas nos associamos e nos definimos assim para entender isso. Sem educação, e educação não é ensino, eu não vou abrir a cabeça de ninguém e enfiar lá dentro, mas trazemos caminhos de reflexão para que a gente lide com essa situação que ela é hiper nova. E o que o grande valor é aprender. Aprender a aprender. E que na nossa história da Rede AP, a gente anuncia aprender a perder sem se perder. Essa é a nossa máxima da Rede AP. Bom, tem perguntas? Eu só vi alguns comentários ali no chat. O que vocês querem? Como você, as pessoas não se permitem dores por se compararem a outras. E aí eu acho que é isso, né? Como você deve ver as pessoas que não se permitem dores por se compararem a outras. Olha, dor
E eu digo muito, eu falei com vocês que eu gosto de brincar com as palavrinhas e digo que não existe dorômetro. E talvez uma das grandes violências é dizer a sua dor não existe, a sua dor é pequena. Olha, dor é dor, e ela é pessoal e intransferível. Quem sabe da minha dor sou eu. E alguém que disser que a minha dor é pequena ou que eu tenho vergonha de ter minha dor, não existe isso. Que a gente possa, sim, né, ter dignidade para reconhecer que dor é nossa. Agora, a outra pergunta é o que a gente faz com isso. Não é a dor que é o problema, é o que eu faço com ela. Estou antecipando as ressonâncias que poderão acontecer, isso é sério, nas escolas, quando as crianças voltarem e tal. Ontem eu estava exatamente num grupo, numa escola, e esta é uma condição que, ano passado, aliás, nós inauguramos a MG em junho de 2020, exatamente trabalhando essa questão do estresse tóxico das crianças e tudo mais, e as coisas estão aí, né? E que não são só as crianças que estão vivendo perdas. Aliás, nós tivemos uma experiência aqui muito interessante com a REDIAP, já há muitos anos, há mais de 18 anos, quando fizemos de uma forma informal pesquisa a escolas, perguntando como é que vocês lidam com morte aqui à escola, há 18 anos. Curiosamente, na nossa pesquisa informal, as respostas foram unânimes. Não temos problema aqui. Não é curioso? Não ter problema em escola com morte, simplesmente porque ninguém falava, o assunto era blindado. Claro que não tem problema, né? Blindou, tecnicamente, a gente chama isso de conspiração do silêncio, nos falou, não tem problema, né? Agora, as professoras têm perda, os alunos têm perdas por morte e as inúmeras outras perdas sobrepostas e com situações intangíveis que estamos administrando. E o grande barato é esse. Nós vamos voltar para a escola enfatizando exclusivamente o conteúdo cognitivo ou nós vamos restaurar as pessoas? Será que com tantas mortes não é hora da gente entender que nós nascemos humanos, mas é muito bom que a gente se torne gente? Esse também é um outro post que está lá nas minhas páginas, que eu fiz até um anagrama. Depois, quem quiser consultar, está lá no glauciatavares.psico. Né? Glaucio, o que estamos vivendo poderia ser colocado como uma dor total, um sofrimento total? Porque claro não é que somente o paciente, mas sim equipe, equipe, os familiares e também a sociedade, né, que está vivenciando junto com a gente. E aí eu te pergunto, Camila, que dor não é total? Você pode me dar algum exemplo de alguma dor que não seja total? Não. A meu ver, o conceito psicossomático, para mim, é absolutamente redundante. Toda e qualquer dor, evidentemente que nós estamos falando em escalas. Quanto maior a dor, mais pessoas incluídas. Óbvio. Então, estamos, sim, numa situação que, até há muito pouco tempo, eu acho que essa é a grande novidade, especialmente a nós profissionais, que nos iludíamos que tínhamos neutralidade e objetividade. Não tem como. Isso é um ledo engano, isso é uma referência de uma ciência moderna. Mas nós estamos vivendo uma ciência nova paradigmática. Mas não é a pandemia que trouxe, não. Nós estamos falando isso da década de 80. Nós só estamos atualizando algo que a ciência novo paradigmática já vem trazendo isso para nós há muito tempo, né? Que, aliás, é uma referência também de uma mineira, foi minha professora, por acaso hoje estava abrindo uma conferência na Colômbia, que é a professora Maria José Esteves Vasconcelos, que está com seu livro já na 15ª edição, inclusive em inglês, que se chama Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência. Esse livro foi editado em 1980, e com reedições. Né? Então, neutralidade está óbvia que não existe. Tá? E que, no escalonamento da dor, ela nos toca. Né? Tem acompanhado, por exemplo, jornalistas com a situação do Henry, e vários jornalistas que estão num nível de desgaste, porque é algo que pega nas entranhas, porque você não poder confiar em mãe, que é uma figura tão icônica, que vem na vida para te dar a vida e te proteger, e que passa a ser um elemento que, no mínimo, omite a tortura, isso é um negócio que revira. Né?
Das inúmeras torturas que essa criança foi exposta, a última demorou 1h30. Quer dizer, quem é que escuta uma história dessa e fala isso é problema dele? Porque nós não estamos falando do Henri, não estamos falando da mãe, nós estamos falando de figuras e definições que nos tocam a todos, numa base essencial que é confiar. Em quem confiar? Como tecer confiança? Porque existem relações tóxicas, existe psicopatia, que também nós fazemos questão de não ver. E interessante, porque o país que mais estuda psicopatia é um país que a gente tem muito pouca notícia deles, que é o Canadá. Se você quiser saber as maiores pesquisas em psicopatia, são as pesquisas canadenses. E que é um outro tema que merece a gente observar, porque isso faz parte da vida também. Então, acho que a pandemia também nos traz esse desafio de entender a vida é vulnerável, ela precisa de ser preservada e ela tem data de validade. Sim. Como viver? Porque até então a gente, com falta de cerimônia, projetávamos a vida para amanhã, para depois que eu aposentar, para depois. Olha, né? É mais ou menos. Como trabalhar com as famílias que perderam inúmeros familiares nesse momento e como a falta de despedida. Então, eu brinco, né? E no meu primeiro livro, do Luto à Luta, tem o glossário. E o glossário é o jeito Gláucia de brincar com as palavrinhas. E digo que despedir é deixar de pedir, né? E que a gente avaliar isso mais uma vez. Como que simbolicamente nós podemos estabelecer isso, né? Eu estou acompanhando uma família que era isso, o rapaz jovem e tal, faleceu, a mãe muito abalada com a morte do filho e tudo mais, ela se contamina, acabou de morrer agora, né? Tem uma filha, né, irmã, então a pessoa que agora, eu primeiro atendi a mãe, logo em seguida ela foi internada, entubada, faleceu. Então, da família, mãe e filho. E uma irmã que mora fora do Brasil, né, e não pode vir, não tem condição de estar aqui, né? Então, são as várias questões que estão presentes, né? E em torno disso, o que é preservar? E quando ela me diz, a história da minha mãe acabou, eu falei, não, o corpo físico, ele é uma matéria em dissolução, mas a história não. A história pode ser passada para os seus filhos, ela pode ser contada, né? As nossas relações, elas são biográficos, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né? E são transgeracionais. Nós, brasileiros, ainda cultuamos muito pouco as histórias transgeracionais. Provavelmente, alguns aqui que estão presentes podem não saber o nome completo da mãe. E quando eu digo o nome completo da mãe, não é o registro, não, é a família materna com a família paterna, porque até por muito tempo, inclusive, se mudava nome e tudo mais, né? Então, como é que a gente preserva os nossos laços? Quais são as histórias e o que a gente não quer dizer que estejamos condenados a repeti-los, mas até para inovar nós precisamos de compreender e entender, né? Então, falamos disso. Pergunta a Ana Barcelos, como você lida com as pessoas que não se permitem entrar em contato com o seu processo de luto, né? Tecnicamente, e essa é uma questão que especialmente corre o risco para nós, profissionais de saúde, que é a entidade do luto adiado. Tem que cuidar de tanta gente, tem tantas coisas, são tantas coisas, tantas providências, que depois, é para depois. Aliás, qualquer coisa que a gente procrastina vai fazer problema, né? A imagem metafórica, né? Que eu utilizo... Né, Glaucia? Pois é, como que vai ser a tal história, né? Então, eu fico imaginando uma tessitura de tricô, que você está tecendo, pula um ponto e continua, daí a pouco cada buraco está aquele tamanho. Quer dizer, e eu tenho um cuidado para dizer que isso não é algo determinístico, mas é um cuidado. Então, nós precisamos de reconhecer. Como que vai ser, nós não sabemos. Agora, sabemos isso. Quanto menos a gente expressa, quanto mais a gente adia, o nosso corpo padece. E aí a história do psicossomático. Vai sair por algum jeito, né? Especialmente na morte de filhos, e esse foi um dos trabalhos que eu publiquei,
a alta incidência, por exemplo, entre câncer de mama e morte de filhos. Agora, isso é um determinante? Não. É algo para que a gente possa, a partir daí, trabalhar, né? É um Deixa eu só citar. sinalizador, né? Algo para se chamar a atenção e ter cuidado, para fazer esse Claro, acompanhamento. claro, né? Eu percebo, assim, na minha equipe, Glaucia, e nas equipes em que eu passo, porque nesse momento eu estou atuando tanto na UTI Covid como na UTI não Covid, eu vejo a diferença, né, de equipes, de familiares, dos pacientes que estão conscientes. Né, e eu vejo um adoecimento, não falar, um não silenciamento e também não ter espaço de fala, porque são os plantões, né, o ritmo e a dinâmica do hospital é outro. E aí, eu, como psicóloga, estou lá para acolher, minimamente, né? De me mostrar que estou presente, quando precisar, quiser falar comigo, eu estou lá, mas que não é algo obrigatório, que eu estou disponível quando eles acharem que é necessário, quando eles se sentirem à vontade de falar. Porque tem que respeitar também justamente esse não querer falar no momento. Eu acho que é muito legal isso que você traz, né, Camila? E tendo trabalhado muitos anos em hospital, digo que é o único profissional que está dentro do hospital que tanto o paciente como a família tem o direito de não querer. Porque todos os outros são impostos. Ele não pode recusar nenhum. A nós pode. Verdade. E muitas vezes não é que recuse o psicólogo a pessoa, não, mas até o direito de falar, isso eu posso não querer. Depois posso querer, né? Larissa está perguntando aqui, ó, não aguento mais pessoas dizendo no momento você tem que ser forte. Olha, o nome disso chama crueldade. Nós temos o direito, sim, de sentir. E que, aliás, essa é a nossa condição, né? Digo que sentido não só é direção, como aquilo que é biodigestão. Agora, podemos também, mais uma vez, avaliar, vamos nos colocar como vítima das circunstâncias ou como autores, atores e autoridade daquilo que nos ocorre, né? Aqui, questões práticas. São 9h05, aqui nas Minas Gerais. Espero que aí também seja. Como é que é a previsão aí de tempo? Como é que está? Qual que é o nosso teto? Tem pergunta aqui, a Márcia está falando. Quem que organiza isso? Como é que está proposto, Camila? Pronto, podemos pegar a última pergunta e aí a gente tenta finalizar. Pode ser? E aí, eu me desculpo se existirem outras perguntas que a gente não responder, e se quiser, pode me mandar no meu direct, no Instagram, glauciatavares.psico, e eu me comprometo a ir respondendo à medida que eu souber e puder. Tá? Tudo bem. Então, a gente encerra com a pergunta da Márcia Gomes, que ela está dizendo, Glaucia, ao meu ver, a pandemia trouxe um aumento de somatizações. Eu gosto muito de uma fala da doutora Ana Nhanha, onde ela diz, a pandemia apenas agudizou. Ela não criou nada, ela apenas exacerbou o que a gente já tinha. Né? Agora, não é ela que é determinante, é mais uma vez isso. Diante de tantas restrições, e às vezes até a restrição da expressão, se eu não tenho uma via de expressão fluida, e uma via de expressão não quer dizer só verbal, né? Nós somos seres de linguagem, e a linguagem possa ser corporal, ela possa ser por meios artísticos, ela pode ser pela culinária, ela pode ser pelo artesanato, quer dizer, cada um pode buscar meios e até não só um único caminho, mas como maneira de expressão, né? Em relação à minha experiência pessoal, por exemplo, eu sempre gostei muito de ler. E eu brincava lá na faculdade com o livreiro de lá e tal. Eu falei, você pode me vender fiado que eu volto para comprar mais, porque eu vou pagar e volto para pegar mais. Então, você pode me vender. Né? E assim nos acertávamos. Em torno de gostar de ler, realmente uma via que houve para mim foi a escrita, que eu jamais me imaginei escritora, mas foi um caminho, né? E que não quer dizer que essa seja a única via. Já vi pessoas usarem realmente as artes plásticas, quer dizer, tem várias vias de expressão. E eu acho que é importante avaliar e validar esses canais, né? A expressão não só das nossas dores por morte, mas das restrições que são reais,
que a pandemia nos coloca e que não temos prazo para terminar. E eu acho que é importante que a gente saiba isso. Porque às vezes a gente aguenta, sabe, é igual fazer exercício, olha, mais 2 ou mais 10. Então você sabe que tem mais 10. Agora, te põe para fazer abdominal, que você não sabe quantos são, é assim. Nós estamos numa proposta dessa ordem, né? Bom, pintou mais uma pergunta que eu não sei se eu leio, se eu passo para você. O que eu faço? Você que é a dona da sala, Camila. Eu que sou a dona da sala. A gente pode finalizar nesse momento, né? A Glaucia já disponibilizou o Instagram dela para futuras perguntas, dúvidas. E aí, Glaucia, eu quero saber se tu quer deixar uma mensagem final, alguma palavra, né, para quem está assistindo. Fique à vontade. Obrigada, Camila. Eu quero sim, eu quero me inspirar em Paulo Freire. E eu acho que mais do que nunca, quando Paulo Freire nos presenteou com a pedagogia da autonomia, da autoria e da autoridade, e nos traz a ideia do esperançar. E eu acho fantástico, porque não é uma espera passiva que vai cair do céu, não, mas a nossa disposição, sim, de avaliar. A quem nós podemos nos conectar? De que maneira, quais ideias, quais situações, que, de novo, não é negar o que está acontecendo, mas também não é nos paralisar. Né? A hora é que a gente possa, sim, esperançar, buscar fé, e uma fé que não está necessariamente condicionada a um dogma religioso, mas a uma abertura de conexão, né? E poder confiar. As coisas e as mazelas que os humanos fazem muito barulho. E isso nos dá a impressão que nós todos somos assim. Agora, existem gestos lindíssimos que nós, humanos, também estamos fazendo. E eu vejo que são gestos da fraternidade, da sensibilidade, né? De avaliar realmente que tem pessoas passando fome, e de que maneira que a gente possa se organizar em torno disso, agradecer o ar que a gente respira, a casa que possa nos abrigar, para que a gente possa realmente também nos irmanar. Nós não sairemos dessa no isolado e cada um olhando para si. Não, é na conexão, é na colaboração, é na cooperação. Agradeço aí a oportunidade, espero ter deixado algumas sementinhas para vocês, agradeço aí a confiança do convite e, como eu disse, me coloco à disposição para poder realmente, me desculpo as perguntas que não foram respondidas, e vocês podem encaminhar a mim que eu me comprometo a fazê-las. Tá bem? Ok. Glaucia, obrigada pela presença, sabe? Pela essa contribuição, esse compartilhamento de sabedoria. Não só de sabedoria, sabe? De experiências mesmo, né? Que não tem como mensurar. Eu quero também dar um lembrete sobre seu livro, né? Que no link, gente, do Clube Tanato, tá o link para explicar mais ou menos como faz a compra dele. Se você quiser falar um pouquinho do livro, tem mais um tempinho? Então, são 2 livros, né? O primeiro é o do Luto à Luta. Esse livro ele foi escrito em 2001, depois a gente reorganizou em 2014, buscando até a questão da ortografia, né? Na época, então, em 2014, quando eu pedi uma professora para poder fazer a revisão, eu ganhei de presente a situação que ela disse, olha, essa é uma obra atemporal. Então, eu achei muito interessante, porque virou obra e virou atemporal. Então, esse é o do Luto à Luta, né? O E a Vida Continua é um outro livro que tem uma outra pegada, assim, uma pegada que tem a presença de muitos acadêmicos, entre eles a Maria Helena Pereira Franco, a Maria Júlia Kovacs, o prefácio é da Ana Cláudia Arantes. Então, são pessoas que a gente veio ao longo, né, desses anos conectando, né, e está presente. Quero dizer também que, pela MG, nós estamos encerrando agora, segunda-feira, um curso que já estava programado, que chama Tecendo Redes para Compreender os Lutos. Então, nós teremos, na segunda-feira, uma aula bônus, porque era para ter encerrado semana passada. Estas aulas elas estão sendo gravadas.
Então, depois do dia 19, o curso com esses 3 encontros, ele estará disponível para quem quiser adquirir. Então, se porventura interessar, ele está lá, estará disponível, né? E vocês podem fazer contato. Nós tivemos no primeiro dia de encontro a presença do Alexandre Amaral, Coimbra Amaral, que foi meu aluno, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e que trouxe uma contribuição muito legal, e ele lançou um livro muito bacana que chama Cartas de um Terapeuta em Tempos de Crise, né? E esse livro ele tinha escrito ano passado e, em função ano retrasado, né? Em função da pandemia, ele acrescentou o último capítulo sobre a pandemia e tal. Mas Camila, então, falou dos 2 livros, então os nossos são o do Luto à Luta, A Vida Continua, estou dizendo desse curso que a gente está encerrando, e tem um outro que também existe, com a presença da professora Maria Júlia, que nós oferecemos no Finados de 2020. Né? Então, são materiais que a gente tem lá, tem um outro também muito legal de suicídio, tem várias coisas que a gente vem trabalhando. Né? E dizer, então, que estou por aí, né? Assim como eu fui achada, estou aí disponível para outras situações que vocês acharem que vale. Né? Agradecendo, então, de novo o convite e me colocando à disposição. Os livros, então, eu também passei o link que eles podem ser adquiridos pelo www.redeap.org.br. Se houver alguma situação que vocês não compreendam, vocês podem me perguntar. Né? Ainda como questão final, agora, 21 de abril, quarta-feira que vem, completam 23 anos da morte da minha filha. E eu vou fazer, então, uma live dizendo, Camille, 23 anos de ausência tão presente. E teremos uma surpresinha. Quem tiver interesse estará lá, dia 21, às 19 horas. Tá bom? Nossa, obrigada mais uma vez. Falar para os participantes, obrigada, gente, pela participação, pela contribuição, esse movimento, né, na caixinha aqui de perguntas. Dizer que sigam a gente no Clube Tanato, nas nossas redes sociais. Informar que também tem outro evento em maio, que vai ser com a Monja Coin. Vocês estão todos convidados. E fazer uma mensagem final. Né? Tentem minimamente cuidar de si, cuidar dos seus. Né, procurar de forma criativa e dentro das limitações de vocês, né, esse autocuidado, a presença, né, frente a esse distanciamento, tá certo? E que estamos juntos, ok? Eu quero agradecer mais uma vez. Nós finalizamos aqui nosso momento. Só okay? Dar um abraço virtual. Aqui, ó, dedinhos assim, todo mundo aqui. Põe aqui na clavícula, e essa aqui é a nossa borboleta, né? Que é o símbolo da tanatologia, né? E essa borboleta nos acolhe, tá? E possamos aqui nos tocar, né? Como as asas da borboleta, como a delicadeza da borboleta, que a gente possa e que vocês se sintam todos abraçados, acolhidos, e agradeço aí a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Até mais.